Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Gerindo as Emoções em Tempos Adversos. O texto de referência está registrado em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11. Os irmãos que têm aí a Bíblia ao alcance da mão, pode estar fazendo a leitura para que o irmão possa entender o tema do que vamos estar estudando desta feita. O versículo do dia diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. A verdade aplicada diz ainda: diante das dificuldades, mantenha o foco, o equilíbrio, a fé e a ousadia em Cristo. Então, diante das dificuldades, quem não tem dificuldade? Então, diante das dificuldades, mantenha o foco, o equilíbrio, a fé e a ousadia em Cristo. Temos 3 objetivos para alcançar nesta lição, e o primeiro deles é mostrar a necessidade de gerenciar nossas emoções. Isso é importante, irmãos. Segundo, conscientizar que o ímpeto humano pode destruir sua vida. E terceiro, compreender como Jesus gerenciou suas emoções. A nossa oração hoje é para que as nossas emoções e sentimentos venham ser gerenciados na cruz de Cristo. E isso é importante demais. Vamos estar vendo aqui a introdução, onde temos aqui escrito que todos nós vivemos em constante pressão. O ambiente corporativista e os muitos afazeres têm levado as pessoas a viverem no limite emocional. Por intermédio de Jesus, podemos aprender a gerenciar nossas emoções, mesmo diante das traições, abandonos e dor. Essa lição, eu acho ela fácil, tão explicativa, que às vezes ela não precisa nem ser comentada, né? Explanada, não precisa acrescentar mais nada, porque quando a gente olha para a realidade que a gente está vivendo, nós vamos compreender que nós, independente de sermos cristãos ou não, a gente vive num turbilhão. As emoções estão a milhão, né? A mente, os pensamentos estão que nem radar, a milhão por hora. A gente vive no meio de um estresse. Aí se você começa a olhar, por exemplo, no trânsito, vamos falar do trânsito. O trânsito hoje é um trânsito caótico, as pessoas não têm paciência, as pessoas estão no limite. As pessoas estão no limite. Qualquer coisinha que acontece já é motivo para esbravejar, para fechar o outro, parar, pegar um pedaço de pau, uma barra de ferro e vir para cima para quebrar o carro do outro, a moto do outro, sair no braço. Sabe, as pessoas estão assim, descontroladas. Então a gente está vivendo isso. Quer dizer que todos nós vivemos em constante pressão. O ambiente corporativista e os muitos afazeres têm levado as pessoas a viver no limite emocional. As doenças, psicossomáticas hoje são inúmeras. Pressão, depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade e vai por aí afora. Por intermédio de Jesus, podemos aprender a gerenciar nossas emoções, mesmo diante das traições, abandono e dor. Então, quer dizer, existe um antídoto, existe um remédio, e esse remédio é Jesus. Por intermédio de Jesus, nós poderemos aprender, ou nós podemos aprender. É fácil? Não, nenhum aprendizado é fácil. Se fosse, a gente já nascia sabendo. Todo aprendizado tem as suas complicações, é difícil, mas é por intermédio de Jesus que nós podemos aprender a gerenciar as nossas emoções. Mesmo diante de traições, ou abandono e dor, a gente vai conseguir nos manter no foco. Você vai conseguir se manter no foco. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave da aula de hoje é gerenciar nossos sentimentos. É uma questão de vida ou morte. Gerenciar nossos sentimentos é uma questão de vida ou morte. Então nós precisamos saber gerenciar. E saber gerenciar tem que aprender primeiro. E aprender com quem? Com Jesus. É fácil? Não é. É difícil, mas não é impossível. Ok? Tudo é possível ao que crê. O primeiro ponto vem falando aqui sobre o tentado no deserto. Né? Aí nos lembra de Jesus quando foi tentado no deserto. E aí, quando falamos de deserto, já pensamos em provas e dificuldades. No caso de Jesus, a Bíblia deixa claro que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Mateus capítulo 4 primeiro. Neste momento de fragilidade e condições adversas, Jesus nos ensina a lidar com nossos sentimentos. Então Jesus, quando ele sai da água, ele foi batizado ali por João Batista, a Bíblia nos diz, conforme está escrito aqui, que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passou por essa prova. E era uma prova muito difícil. Até para o próprio Jesus foi difícil. Depois de passar fome, 40 dias ali, jejuando, sem água, sem nada, né? Foi além do limite. Porque hoje é sabido que, pela ciência, que a gente consegue ficar sem comer por muito tempo, mas sem beber não consegue muito tempo não. E Jesus suportou tudo isso, e ali ele é tentado, o inimigo por 3 vezes tenta, né, ganhar a confiança dele e tal, e Jesus vence. Então o que está dizendo? Que quando a gente fala de deserto, a gente pensa em provas, pensa em dificuldades. E aí automaticamente vem à nossa mente o caso de Jesus, aonde deixa claro a Bíblia que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, neste momento de fragilidade e condições adversas, Jesus nos ensina a lidar com o nosso sentimento. E aí é bom lembrar de uma frase de Jesus quando ele disse: vos dei o exemplo. Ele usa essa frase. Eu vos dei o exemplo. Então em tudo ele foi vitorioso. E como homem que foi aqui na terra, ele provou por A mais B que nós podemos também vencer. E ele diz assim: no mundo tereis aflições, ou aflição, mas tende ânimo, eu venci. Então Jesus mostra que ser afligido, nós podemos ser. E às vezes a aflição vai muito além das nossas forças. Mas o importante diante desse quadro é não perder a esperança, mas ter ânimo. Porque assim como o Senhor venceu, nós podemos vencer também. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não está conosco apenas como um espectador, como alguém que está observando e vendo assim, eu vou ver como é que ele vai se sair dessa prova. Não, ele está ali para nos ajudar, para nos dar força, para nos encorajar, para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o primeiro ponto diz que tendo serenidade nas adversidades. É muito difícil a gente, naturalmente falando, ter serenidade nas adversidades. Porque a própria palavra deserto nos traz a ideia de solidão, escassez, dificuldade e falta de recursos básicos para a subsistência humana. A temperatura e a sensação térmica são elevadas, fazendo com que as pessoas tenham miragem. Foi neste lugar que Jesus ficou por 40 dias e 40 noites jejuando, conforme está registrado em Mateus capítulo 4, verso 2. Mesmo diante destas condições, Jesus não murmurou ou se quedou em seu ânimo, mas é perceptível a serenidade no uso de suas palavras. Precisamos ter serenidade nos momentos de adversidade, pois, caso contrário, perderemos as bênçãos de Deus. Existem momentos em que o próprio Deus propiciará circunstâncias para trabalhar nossas emoções. Então veja que muitas vezes, irmão, nós somos provados, passamos por alguma dificuldade, não é por causa de pecado. Fulano, às vezes a pessoa aponta, como no caso de Jó, ali estava acontecendo algo que Deus permitiu, mas os seus amigos, quando olharam para ele deve ter cometido algo muito grave. Ele deve estar em pecado. Ele precisa confessar e falar para ele: você confessa o teu pecado. Porque um camarada que chega numa situação dessa, num dia só, perde filhos, rebanhos, e tudo é destruído, uma pessoa que está na presença de Deus, que está fazendo certo, não passa por uma situação dessa. Tá certo? Então, como vemos aqui, muitas vezes Deus permite que passemos por algumas dificuldades, por algumas provações, para que nós possamos ter as nossas emoções trabalhadas, para que possamos amadurecer. Os irmãos estão entendendo? O Paulo, a certa feita, ele usa uma expressão quando ele diz que os adultos conseguem comer, né? Aqui eu vou parafrasear para os irmãos compreenderem o que quero dizer, né? Consegue comer uma comida mais sólida, feijão, feijoada, rabada, enfim, todo tipo de comida forte. Mas uma criança, um recém-nascido, você não pode dar um tipo de comida desse, porque você vai prejudicar a criança, você pode até matar. Por quê? Porque essa criança ela não tem estrutura, estômago ainda preparado para comer esse tipo de alimento. Então, ele tem que ser alimentado com papinha, né? Com sopinha,
um leitinho, né? Só é a comida levinha que ele... E aí, aos poucos, ele vai, né, desenvolvendo, vai crescendo, vai se fortalecendo, até que ele chega ao ponto de poder se alimentar com uma comida mais forte. Ok, meus amados irmãos? Da mesma forma, nós como cristãos, precisamos passar por essas fases. Às vezes o novo convertido não compreende, não entende, não suporta determinadas coisas. Mas você que já é maduro na fé, você que já conhece o Senhor, muitas vezes passa por tribulações e ainda age como se fosse um recém-nascido. E às vezes o Senhor está permitindo determinada circunstância para trabalhar a sua emoção. Para que você, como a gente costuma dizer, né, engrossar o couro, para poder resistir, né? Uma pessoa que trabalha na roça não pode ter uma mão fininha, porque ele não vai conseguir, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir nem segurar no cabo da enxada, da foice. Mas quando você vê um agricultor, uma pessoa que lida nesse tipo de trabalho, você olha na mão dele, a mão dele é grossa, parece uma lixa. Por quê? Porque já está calejado, já está acostumado a trabalhar com aquele tipo de ferramenta, do sol a sol, né? Então aquilo já faz parte do seu cotidiano, então ele está preparado para aquele tipo de trabalho, para aquele serviço. O Senhor, Ele sempre vai trabalhar em nossas vidas para que nós venhamos amadurecer, né? Para que nós venhamos crescer, não só no conhecimento de Deus e da sua palavra, mas possamos ter estrutura física para suportar o calor, né, da fornalha, o calor do deserto, a escassez, como vimos aqui no caso do exemplo de Jesus Cristo. No segundo ponto, aprender também a vencer os nossos piores inimigos, né? Não bastasse toda a questão geográfica, Jesus sofreu tentação do próprio diabo. O diabo investiu pesado, tentando Jesus em duas esferas. A primeira e a segunda diz respeito à autoafirmação de ser o Filho de Deus e o dever de Deus em protegê-lo. A segunda diz respeito à obsessão humana de ter sucesso, fama e riqueza. Em todos estes momentos, mesmo fragilizado pela fome e pela presença física do próprio diabo. Pela presença física do próprio diabo, Jesus teve lucidez para responder de acordo com as Escrituras. É importante manter a calma e a lucidez diante de nosso maior inimigo, pois a Bíblia orienta que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então o Senhor Jesus, mesmo fragilizado naquela situação, quando talvez o inimigo achou que ele já estava, né, no último gole, já não ia resistir mais nada, que era o momento certo para ele investir pesado em cima, né, pedindo que Jesus, mostrando para ele todas as riquezas do mundo, tudo que existia, falou, olha, tudo isso eu vou te dar se você se inclinar diante de mim e me adorar. E Jesus resistiu, falou para ele, resistiu a ele, repreendeu ele. Primeiro falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, meus amados irmãos, Jesus existiu e o conselho é esse, que mesmo diante de todos os problemas que possam estar te afligindo, você não pode perder a lucidez. Você tem que continuar acreditando que o Senhor é contigo e que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo tem limite e ele só irá até aonde o Senhor permitir. E junto com essa aflição, junto com esse problema, Deus dará o escape para você. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, o sofrimento, em vez de abatê-lo, expandiu sua inteligência. As perdas, em vez de destruí-lo, refinaram-lhe a arte de pensar. As frustrações, em vez de desanimá-lo, renovaram suas forças. Então é isso que deve acontecer. Nós temos que tirar de todas essas provas que passamos uma lição de vida, tirarmos força para resistir. É por isso que uma determinada feita, Paulo diz que estava já acostumado a ter a abundância e falta de abundância, passar fome, sofrimento, resistir. Por quê? Porque, como a gente costuma dizer, ele já tinha aprendido, já tinha o couro grosso, ele sabia estar na bonança e na falta, na escassez. Ok, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico vem falando sobre a questão da solidão e traição no Getsêmani. Um ponto importante para nós compreender
que muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por isto também. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Olha só. E foi justamente neste lugar que Jesus vivenciou um dos momentos mais agonizantes de sua vida. Mesmo diante de traição, agonia e dor, ele conseguiu orar e render-se à vontade do Pai. Infelizmente, irmãos, quando a gente olha para isso aqui friamente e olha para a nossa realidade, a gente tem percebido que são pouquíssimas as pessoas que suportam isto. A maioria delas, quando chega numa situação, e não precisa nem ser igual que está aqui, o que Jesus passou, não precisa nem ser, talvez 1%, 0,1% do que Jesus passou, a pessoa já chuta o pau da barraca, chuta o balde, como a gente diz aí, e vai para o mundo. Não suporta a pressão. Porque para muitos, irmãos, viver uma vida de bênção é quando tudo está fluindo, ou quando o vento está soprando ao seu favor, né? Aí o que muitas denominações ensinam e pregam, né, é a prosperidade, é que você não precisa ser pobre, que você pode conquistar isso e aquilo outro. Então, enquanto as pessoas têm dinheiro no bolso, no banco, está empregada, está vivendo uma vida tranquila, entendeu? Então, louvado seja o nome do Senhor, é glória a Deus aqui, glória a Deus ali, mas na hora que chega um vento contrário, quando chega aí uma pressãozinha, quando vem aí uma provazinha, ele já se descabela todo e cai fora, vai embora para o mundo, esquece de Deus, blasfema contra Deus e vai por aí afora. Mas o verdadeiro cristão, ele suporta. Quando isto acontece, aí é o ponto crucial para esse irmão, essa irmã, se entregar de espírito, alma e corpo na mão do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me dá força para resistir o mal, me fortalece, me dá graça, me ajuda. É aquilo que eu falei, que já tenho falado, né? Falei na lição anterior. É o momento em que você não sabe muitas vezes o que dizer diante do Senhor, porque te faltam palavras. E aí o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimidos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, como superar a angústia? Pelo dicionário entendemos que a expressão angústia é a junção de questões emocionais e físicas as quais podem nos paralisar diante dos desafios. Os evangelistas narram com detalhes os momentos de agonia vividos por Jesus no jardim do Getsemane. Mateus diz que a alma de Jesus estava cheia de tristeza, Mateus 26, 38. Marcos diz que Jesus começou a angustiar-se, Marcos 14, 33. E Lucas narra que a agonia de Jesus era tanta que seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, Lucas 22, 44. Mesmo com a alma triste, Jesus soube gerenciar seus pensamentos e sentimentos, canalizando-os para uma vida de oração e entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, vamos ser sinceros, por maior sofrimento que você já tenha passado na sua vida ou que esteja passando, nenhum se compara com este sofrimento de Jesus, ao ponto de você suar gotas de sangue. Então, nós vemos que Jesus, ele foi superior em tudo, ele foi muito mais além do que eu possa imaginar, e ele venceu. Então, essa crise, essa luta, esses problemas, essa agonia, essa angústia, que muitas vezes tem tirado o sono, tem tirado a tua paz, isso não é nada diante do Senhor Jesus. É só você se voltar para Ele de coração. É só você se curvar diante do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus e saber que todas as coisas estão debaixo da sua mão e nada vai além daquilo que Deus permite. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, mesmo com a alma triste, Jesus soube gerenciar seus pensamentos e sentimentos, canalizando-os para uma vida de oração e entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Jesus sabia. Tanto é que a oração dele qual era? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele, por um lado, ele queria ver se existia uma outra forma, um outro jeito de resolver aquela situação qual era a situação? A situação da humanidade. Jesus ali estava se colocando como sacrifício por nós. Haveria uma outra forma? Não.
Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse quando olhou para ele, apontou para ele e para todos os que estavam ali à margem do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, como esse Cordeiro de Deus iria tirar o pecado do mundo? Esse Cordeiro automaticamente só ia conseguir tirar o pecado do mundo se ele passasse pelo sacrifício. E ele agora está no limiar. Ele está ali agora nos últimos momentos. Então ele teve tristeza, ele teve angústia, ele teve agonia. E a agonia foi tão grande que ele chegou a suar gota de sangue, mas ele não perdeu o juízo, ele não ficou delirando, mas pelo contrário, ele continuou orando, clamando ao Pai e pedindo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça-se o que eu quero, mas o que tu queres. É para passar? Então, como em outras palavras, me ajuda, me dá força para que eu possa resistir e ir em frente sem negar. Louvado seja o nome do Senhor. E, aliás, deve ser a nossa oração, porque muitas vezes, diante de problemas, a vontade é de voltar atrás, é de fugir. Mas aí nós precisamos: Senhor, eu tenho que passar por esse processo, então me ajude, me fortaleça, me dê força, me dê graça. Senhor, esteja comigo. Como disse Moisés, se a tua presença não estiver comigo, nós vamos tirar o pé do lugar. A mesma coisa acontece conosco, irmão. Se a sua presença, meu Pai, não estiver comigo diante dessa situação, eu não tiro o pé daqui. Eu quero a tua presença comigo. Porque eu sei que a tua presença é maravilhosa e por mais dor, por mais sofrimento que eu passe, eu sei que eu vou estar sendo abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 2 vem falando sobre vivendo nos limites da emoção. Pelas expressões encontradas nas narrativas do Getsêmani, percebemos que Jesus estava no seu limite. Por limite entendemos aquilo que delimita uma área. Mesmo vivenciando o limite de suas emoções, Cristo se manteve sereno e lúcido para viver os propósitos de Deus. Em nossa vida cristã, deparamos-nos com diversos desafios. Enfrentamos a solidão, experimentamos a traição de pessoas íntimas e o desânimo. Jesus nos ensina que em momentos de extrema angústia precisamos buscar a face de Deus e nos alimentar da fé e confiança no Pai, que detém o controle de tudo. Vivendo pela fé, seremos firmes. Salmo 125, verso 1. Então, nós muitas vezes passamos por dificuldade. Eu tive uma época na minha vida que eu passei por um grande problema. Problema esse que muitas vezes eu cheguei a pedir ao Senhor: Pai, não como aquela oração de Jesus, mas foi quase igual. Senhor, para mim chega, eu já cheguei no meu limite. Se for para continuar nessa situação que eu estou, eu prefiro que o Senhor me recolha, Pai. Se eu tenho alguma coisa ainda para acertar, perdoa todos os meus pecados, perdoa tudo, Senhor, porque eu creio que Jesus já o fez através do seu sangue. Mas se ainda há alguma coisa, me perdoe e me leve, porque eu não aguento mais. Então, irmãos, há momentos que nós passamos por isso, mas em nenhum momento o Senhor me deixou perder a lucidez. Eu sabia que muitas vezes no meio daquela confusão, daquela loucura, lá no meu íntimo, eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E as coisas muitas vezes queria desengringolar, queria fugir do controle. Mas o Senhor me manteve no foco, eu consegui manter no foco. E hoje eu estou contando isso para você. Passei por um processo terrível, muito, muito grande. Quem sabe um dia Deus vai permitir que eu dê a vocês esse testemunho do que eu passei. E o Senhor me deu graça e hoje eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas vezes eu pensei, como alguns companheiros de ministério fizeram. Muitos entraram pelo caminho do suicídio. Quantos servos de Deus se suicidou porque não resistiram à pressão, perderam a lucidez, não caíram de boca no pó muitas das vezes e clamaram pedindo a ajuda do Senhor. Não estou aqui julgando, longe de mim isto, mas eles não resistiram e se suicidaram. Mas eu consegui chegar até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Consegui viver no limite da emoção, acossado por essa doença do século XXI, que é chamada de síndrome de pânico e transtorno de ansiedade. Mas eu consegui vencer. Não é fácil, irmão. E sei que muitos estão vivendo esse problema. E muitas vezes ignorado pela própria igreja. E muitos até acham de doença do diabo. Não é doença de Deus mesmo. Ela é uma coisa maligna.
tá? Mas nós precisamos estar intercedendo pelos nossos irmãos, porque você precisa ter foco, ter força de vontade e vir para os pés do Senhor. O remédio psiquiátrico, os psicotrópicos, eles apenas aliviam o problema, mas eles não curam. A cura está em Cristo. E para isso você precisa se voltar 100% para o Senhor e automaticamente precisa ter a compreensão da família, a ajuda da família e da própria igreja, né? Não abandonar, porque é terrível, é muito terrível. Mas o Senhor é maior do que qualquer problema. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico vem falando sobre a dor da cruz, dizendo que a dor da cruz não lhe tirou o foco. Mesmo diante da dor, da solidão e da traição, Jesus escolheu manter o foco no propósito, confiando na vontade de Deus, Romanos 12, verso 2. Ele gerenciou suas emoções, extraindo força da fé em momentos adversos. E o primeiro ponto fala sobre a humilhação no Calvário. Antes de ser crucificado, Jesus passou por todo tipo de humilhação e vergonha. A narrativa dos evangelhos diz que o despiram e depois repartiram a sua túnica, cuspiram nele, escarneceram dele, crucificando entre dois salteadores. Jesus foi exposto ao menosprezo e ao vexame. Somente tendo convicção dos propósitos de Deus é que somos capazes de suportar a afronta de homens cruéis e profanos. Jesus se manteve em silêncio, porque sabia que os que são humilhados serão exaltados. Mateus 23 e 12. Que venhamos aprender com Jesus a suportar em silêncio as afrontas e humilhações da vida, pois somente assim venceremos e seremos exaltados por Deus. Então, quando a gente olha para aquele quadro que Jesus enfrentou, cuspido no rosto, foi esbofeteado, bateram com a cana na sua cabeça, além de terem colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com a cana, despiram ele, fizeram ele arrastar a cruz. Irmãos, tudo isso Jesus passou, e como está escrito pelo profeta Isaías, como uma ovelha muda, foi levada ao matador, não abriu a sua boca. Muitas vezes, irmão, nós queremos tirar farinha, queremos tirar a diferença, não levamos desaforo para casa, muitas vezes nos exaltamos, e isso é um pecado, é um perigo, porque como está descrito aqui, os que se humilham serão exaltados. Então, muitas vezes, irmãos, o silêncio é a melhor coisa. Você sabe que você não fez aquilo, você sabe que você não merece aquilo, mas você coloca tudo nas mãos daquele que julga com equidade, com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Deus na sua oração. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi uma pergunta dirigida ao próprio Deus. Vejamos, Deus meu, por que me desamparaste? Segundo o cientista, neste instante, Jesus experimentou cãibras, fortes dores por todo o corpo devido às chibatadas e aos pregos nas mãos e pés, contração muscular, fora toda a pressão psicológica. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco e administrou sua emoção a ponto de perdoar seus algozes e entender que a vontade de Deus era maior que seu sofrimento. Que diante das pressões físicas e psíquicas da vida, possamos agir como nosso mestre, não perdendo o foco. Então esse é o ponto crucial da lição deste domingo. É não perder o foco diante de todas as pressões, seja elas quais forem. Nós precisamos manter o foco e os nossos olhos voltados para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Nunca duvidar da presença de Deus e de que Deus nos abandonou, porque Ele jamais fará isso. Ele estará conosco todos os dias, conforme Jesus tem prometido, até a consumação dos séculos. Os sentimentos não podem ser ignorados, mas não podemos ser controlados por eles. Em Cristo podemos todas as coisas, pois dele vem a nossa força. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus fale mais profundamente em cada coração através do seu Santo Espírito. Chegamos ao final desta lição, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade e, querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.